Os anos 60 nos Estados Unidos foram uma década cheia de ódio, intolerância e segregação racial, que levaram aos muitos protestos em prol dos direitos civis dos negros. No Brasil, censura na mídia e os horrores da ditadura militar pairavam. Era nesse cenário mundial que os X-Men iam surgir. Mas por que Stan Lee resolveu criar logo um grupo de pessoas diferentes para uma revista em quadrinhos? Confira o vídeo, se inscreva no canal e descubra no Arquivo X-Men. O início da década de 1960 foi especial para as histórias dos super-heróis. A DC Comics emplacava vários deles, e a Marvel tinha o Stan Lee criando muitos personagens. Alguns deles conhecidos até hoje, como o Hulk, Homem-Aranha, Quarteto Fantástico e, claro, os X-Men. Só que a criação foi diferente, porque ele já estava tão cansado de procurar razões para os poderes dos super-heróis que decidiu ir pelo mais simples, que ele brinca dizendo que foi preguiçoso. Utilizando um termo científico, mutação genética, ele criou um grupo cujos poderes vinham de seus genes. Stan Lee nunca confirmou oficialmente, mas se sabe que uma de suas inspirações foi o livro Children of the Atom, de Wilma Shiras, de 1953, que apresentava uma escola com mutantes jovens que tinham poderes que eram temidos pela humanidade. A única diferença é que eles receberam as habilidades de seus pais, que foram expostos a uma explosão numa fábrica de armas atômicas. Em 2017, durante um evento no Kentucky, Stan Lee foi perguntado se o fato dos X-Men terem sido criados com uma diversidade maior do que era visto em outras revistas era intencional. Stan Lee brincou, dizendo que se você acha que é bom, então eu fiz de propósito sim. Mas depois ele ficou sério para explicar que queria que os personagens fossem diferentes. O principal objetivo dos X-Men foi tentar ser uma história anti-preconceito, além de mostrar que o bem e o mal podem existir dentro da mesma pessoa. Exemplo para os mutantes vilões. Porém, as primeiras histórias dos X-Men mantinham um padrão: o confronto físico e ideológico dos 5 X-Men originais, que protegem a humanidade como um todo, contra o arqui-inimigo Magneto, que abusa de seus poderes. As primeiras histórias dos X-Men eram longe da realidade de pessoas realmente diferentes, mostrando que os criadores não tinham as vivências que estavam tentando representar. E talvez por isso foi perdendo força após o início das primeiras publicações. As estranhezas deles estavam principalmente no físico. Warren, o anjo, parecia corcunda quando guardava suas asas. Fera tinha um corpo maior e pés grandes. Ciclope não podia tirar os óculos. Bob era mais novo que os demais. Até então a gente não sabia que Bob era gay. E Jean, que não era totalmente indefesa, mas não tinha sua personalidade explorada. Apesar das metáforas sobre as questões sociopolíticas serem o foco, a mesmice era algo corriqueiro. A equipe era só mais um grupo de super-heróis que trabalhavam juntos. Magneto tinha um ar maniqueísta, sendo só mal por ser mal. Suas nuances só vieram a ser trabalhadas depois. A equipe se tornou tão genérica que as revistas começaram a ser reprisadas. Essas reprises duraram 26 edições. O baixo desempenho era nítido e talvez a personalidade semelhante dos personagens fosse um exemplo disso. É aí que a metáfora dos mutantes começou a dar lugar à representação. Então, Chris Claremont entra em cena. Ele tinha a missão de reformular a equipe já desgastada, unindo o objetivo da Marvel de se tornar internacional. Era a hora da entrada de personagens vindos de várias partes do globo. E dessa vez, em pleno 1975, os novos X-Men surgiam. Para se ter noção, mesmo com o final da Guerra do Vietnã, o mundo continuava em conflito. Se a Guerra Fria levantava uma tensão entre Estados Unidos e União Soviética, na África a morte era realidade. A Guerra de Libertação chegava ao fim depois de 14 anos de luta de países africanos, em busca da liberdade de países europeus como Portugal, que mantinha domínio sobre esses países. E na revistinha dos americanos, lá estava estampado um soviético que virava um gigante de liga metálica, o Colossus, e uma mulher negra africana poderosa que voava livremente pelas páginas controlando o clima, Tempestade. Além deles, Wolverine era canadense, Noturno alemão, Solaris japonês, Banshee irlandês e Pássaro Trovejante nativo americano.
todas essas nacionalidades em uma equipe só de super-heróis. O Brasil, em plena ditadura militar, não veria essa equipe diversificada tão rápido assim. Os X-Men de Stan Lee e Jack Kirby tiveram algumas de suas histórias publicadas por aqui, com a editora JEP. Porém, assim como muitas empresas de mídia, a editora sofria com a censura do período e acabou fechando. E a equipe reformulada de Claremont chegou nas nossas bancas em 1979, dentro da revista do Hulk, com a Rio Gráfica, que é a editora Globo hoje. E foi com o Claremont que a dicotomia das visões de Professor Xavier e Magneto ganhou força, trilhando o caminho para os X-Men que conhecemos hoje em dia, com várias referências às lutas das minorias. A gente pode brincar dizendo que Stan Lee pode ter gerado, mas quem é o pai dos X-Men é Chris Claremont. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então se inscreve no canal para você não perder nenhum Arquivo X-Men e dá um like aí para ajudar. E também, se você tiver alguma dúvida ou quiser sugerir alguma pauta aqui pra gente, comenta que a gente vai responder vocês, viu? Um beijo e até a próxima, mutantes!